Feliz sábado. Amém. Que Deus seja louvado através dessa felicidade, né? Queridos, eu agradeço a Deus por cada um que veio aqui nesta manhã, pelos que vieram aqui na frente, para esse testificante, oração, por esse servo de Deus que está aqui do meu lado, o meu ancião aqui, ele coordenou, né? De muitas longas datas, né? Estamos aqui nessa jornada e agora tem nosso irmão Alberto, que chegou aí também para aquecer aí a fogueira. E também o Felipe, né? Os anciões, que Deus abençoe a todos, mas especialmente vocês. Não teria ancião se não tivesse vocês. Não adiantava ter um ancião na igreja e não ter vocês aqui. Vocês são as meninas dos olhos de Deus. Deus ama cada um de nós, amém? Não tem maior nem menor porque é ancião, porque é alguma coisa, nós aqui somos todos iguais. Deus, Ele chamou a todos nós, amém? Então se sintam felizes, eu quero pedir para o Fábio de sentar lá no canto com aquela obrigação, viu? Já sabe, o irmão Adilão também. Você senta lá no seu lugarzinho, irmão Adilão, viu? Então hoje é um dia especial, dia do ancião, né? E que Deus abençoe cada ancião, não só daqui dessa igreja, mas como o irmão Alberto falou, de todas as igrejas adventistas, né, da face da terra, que Deus venha abençoar cada um, né, aqueles que é uma luta, né, do dia a dia, que recebem as primeiras notícias, tanto boa como ruim, às vezes primeiras mais ruins, né? Ah, como vai ser assim, como vai ser isso, aquilo, mas enfim. Muitas vezes o que a gente pode fazer é orar a Deus, né? Para que tudo se resolva de acordo com a vontade de Deus. Queridos, aqui no papelzinho tem para pregar 30 minutos que o irmão colocou aqui, está certo, é 30 minutos. Mas eu queria pregar 1 hora, pode ser? Na vigília, a irmã pregou 50 minutos. Eu posso pregar 50 minutos hoje? Mas é o seguinte, vigília é uma coisa, né? E o sermão é outro, né? Estou brincando com vocês. A vigília pode se pregar, tem espaço de tempo, mas o sermão é aproximadamente 30 minutos. Eu estou só brincando, né, com a igreja de Deus. O irmão já ficou com medo que você vai querer pregar 1 hora mesmo, aí não vai dar certo não. Eu já estou com fome, né? Aquele brincadeira à parte, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, e vamos partir para o que Deus tem para falar para cada um de nós nesta manhã. Amém? Amém. Hebreus, capítulo 11, deixe sua escritura aberta aí no livro de Hebreus, capítulo 11. E antes de eu iniciar, todos encontraram, tem alguém encontrando ainda? Antes de eu iniciar, eu quero fazer uma pergunta à igreja. Amém? Tem mais alguém procurando ali? Louvado seja Deus, né, pela nossa presença na casa dele. E nesse momento nós vamos orar a Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a sabedoria do céu para cada um de nós. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, na qualidade dos Teus filhos, mais um sábado, alegre porque temos a certeza que o Senhor está aqui do lado de cada um de nós. Amém. Pelos olhos da fé, nós temos a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Pelos olhos da fé, nós temos certeza que o Senhor está cuidando do nosso lar, está cuidando de nossa saúde, está cuidando de tudo que nós entregamos em Tuas mãos, Senhor Deus. Por isso, nesse momento, vamos ouvir a Tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, venha falar no nosso coração. Amém. E ao nós ler essa palavra, ó Deus, que faça uma transformação. E ao gente sair aqui desta congregação, Senhor Deus, nós não saímos da mesma forma como entramos, mas que a gente saia com o coração renovado e quebrantado, com o desejo de te adorar. Amém. Amém. Essas bênçãos de pé
Hebreus capítulo 11, todos encontraram? Amém? Ou ele é uma misericórdia? A pergunta é: a nossa fé é grande ou pequena? Quem tem uma fé grande? Quem tem uma fé pequena? Alguns têm uma fé grande, outras têm uma fé pequena. Jesus disse que se a nossa fé fosse pelo menos do tamanho de um grão de uma mostarda, nós decidíamos ser um monte, sai daquele lugar e vai para aquele outro, e o monte iria sim ou não? Sim. Está escrito no livro, não precisa ler, está escrito no livro de Mateus, capítulo 17, verso 20. Jesus dizendo que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de uma mostarda, eu não sei nem que tamanho é esse grão, mas deve ser um grão dos menores, né? Acho que é menor que um grão de arroz, é isso? Mais ou menos o tamanho. É do tamanho daqueles pozinhos de serra que solta a onde os cupim faz para esse negócio na madeira. A coisa é muito pequena, viu? Então, se nossa fé fosse daquele tamanho, Jesus está dizendo, Jesus falou isso para os discípulos dele, porque não conseguiram expelir demônio. E hoje, ele fala também para cada um de nós. Então, hoje, irmãos, nós vamos estudar aqui sobre alguns heróis da fé, que exerceram a sua fé, a confiança de fato em Deus. E ao nós estudar aqui, nós vamos tirar algumas conclusões para a nossa vida. Se realmente nós temos fé em Deus, de verdade, assim como teve Abel, como teve Enoque, vamos ver aqui. Aí vai fazer comparações sobre a nossa fé. Nós vamos começar lendo o verso 1 do capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fato que se não vê. Por exemplo, a fé é algo, irmãos, que a gente espera, né? Nós pedimos a Deus algo e a gente espera acontecer aquilo ali, mas a gente não está o quê? Vendo ali, né, acontecer. É tipo um pé de feijão, você planta ele nasce e ele começa ali a crescer para ficar uma moita grande botando feijão, mas você vê ele crescendo, não, você vai sentir uma diferença, né? Só se você ficar lá perto dele dia e noite vendo ali, aí, mas você ainda não vê, vai ver só uma transformação. Então a fé é mais ou menos assim. E aqueles homens do passado, eles tiveram muita fé em Deus, sim ou não? E nós temos essa mesma fé, sim ou não? Sim, nós temos que ter também essa mesma fé. E agora, então a fé é assim. Aí o verso 3 diz aí: pela fé entendemos que foi o universo formado, né? Pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Então Deus ali, quando ele criou a terra não existia alguma coisa na terra? Não, então apareceu, né? Criou a água, criou os animais, né? Criou a cada um de nós aí, né? Agora quando ele criou nós, aí ele fez a gente da terra, e a terra já existia, né? Por isso que ele fez a cada um de nós a imagem dele e a semelhança dele, ok? Então vamos para frente aqui. O verso 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, dentro a aprovação de Deus, né? Quando as suas ofertas por meio dela também mesmo depois de morto ainda o quê? Fala. Deixa eu dizer uma coisa para você.
A palavra de Deus está dizendo aqui que pela fé, Caim ofereceu a Deus as melhores coisas. E tem uma parte aqui que diz assim: ele obteve diante de Deus o que? Uma coisa chamada testemunho. Será que a minha fé e a sua fé hoje está levando testemunho diante dos demais do mundo afora a Deus? Será que a nossa fé está levando testemunho a Deus como a de Abel? Nós sabemos que Caim também servia a Deus, né? Ele também servia a Deus, mas ele servia a Deus de qualquer forma, né? Por exemplo, Abel, ele fazia tudo para Deus da melhor forma possível. Não era só oferta, era tudo. E isso servia de testemunho. Então, uma pessoa que serve a Deus, irmãos, assim, com a sua fé ali em dia, fazendo o melhor para Deus, as regras que Deus pede, orar, essas coisas, o cumprimento da missão ali, tudo direitinho, ele serve de testemunho, sim ou não, para Deus? Sim. Você veja que uma pessoa que é dedicada às coisas de Deus, tudo ali da forma correta, ele é um testemunho vivo, aonde os próprios irmãos, os outros olham e dizem: olha, aquela pessoa é um servo de Deus, ele está envolvido, ele está sempre ali, ele está sempre fazendo ali. Então esse é Abel, isso servia de testemunho. Queridos, Deus quer que eu e você seja servo dele, mas servo de testemunho. Sabe qual é a maior pregação que pode ter na minha vida e na sua vida para alcançar outras pessoas? É o nosso testemunho. O nosso testemunho de fé. Essa é a maior forma para alcançar outras pessoas. Se nós não estamos dessa forma, queridos, há algo errado com cada um de nós. Eu estou falando isso aqui, queridos, para você e também para mim. Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos na mesma luta, queridos. Então aqui nós posso tirar o exemplo de Abel, esquece o de Caim, e o exemplo de Abel que nós possamos pegar para a nossa vida. Aí aqui no verso 5 diz assim também: pela fé Enoque foi trasladado, né, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus os trasladou, né? Pois antes da sua transladação obteve, presta atenção aí, foi que ele obteve o que, irmãos? Testemunho, né, de haver agradado a quem? A Deus. Mais uma vez, o testemunho aqui desse servo de Deus chamado Enoque. Sabe, Enoque, ele foi um homem que ele não teve praticamente contato com o pecado. Enoque, ele ensinava as pessoas a não pecar, porque ele tinha muito medo do pecado. E o pecado é algo que nós devemos, irmão, ter muito medo de verdade. Porque eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: o inimigo, ele não está preocupado se você guarda 9 mandamentos de Deus. Pode guardar os 9. Você sabe por que ele não está preocupado? Guarda os 9, ele não está preocupado. Porque se você guardar só 9, você já é um servo dele. Você já é um servo dele. Mas se você guardar os 10, você é um servo de Deus. Porque nós sabemos que a matemática de Deus é diferente da nossa. Se você escrever 9 menos 10 menos 1, para nós fica quanto? 9. Mas para Deus não, se tiver 10 tirar 1, fica só um 0. Então Deus não aceita. O inimigo aceita você de qualquer forma, mas Deus não. Por isso que esse servo de Deus aqui chamado Enoque, ele tinha muito medo do pecado, ele tinha muito medo que as pessoas pecassem. Ele
lutava para as pessoas serem justas diante de Deus. E eu quero dizer para vocês essa manhã, queridos irmãos, aqui estão os anciões da igreja presentes. A nossa luta também, nossas mensagens que é pregada aqui, é para que nós também não andar em pecado. Porque o pecado, irmão, faz com que a gente se distancie de Deus também. Se distancie de Deus, obrigado aí que ajudou. O pecado faz com que a gente se distancie de Deus. E você sabe quando a gente se distancia de Deus, irmão? Vem muitas coisas ruins. Vem muitas coisas ruins. Quando a gente se distancia de Deus, vem as coisas, vem as obras do inimigo nos atacando. E ele ataca de várias formas, que você fica sufocado. Vem a parte financeira, vem a parte de casamento, que é muito falado. Por que ele fala tanto nisso? Porque é o alvo do inimigo. Hoje é o alvo do inimigo. Então vem a doença, então vem a discórdia, então vem muitas coisas, irmãos. Esse homem lutava para que você fosse um servo fiel a Deus, e hoje é também a nossa luta. O verso 6 é um verso conhecido de toda a igreja, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Ele. Porque olha esse verso, querido. Toma ele para a tua vida, eu vou tomar ele para a minha vida, e diz assim: é necessário, ele está dizendo para mim e para você, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna, irmãos, galardoador dos que o buscam. Deus, ele se torna cuidador daquele que busca, daquele que não se distancia dele. Ele cuida. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos marchando para tempos mais difíceis ainda. Vai chegar tempo nesse mundo que vai acontecer coisas que a gente vai dizer assim: nunca, jamais ouvi isso. É nesse momento que Deus vai cuidar de mim e de você. Talvez você tenha medo. Vai ser uma angústia no mundo. Vai ser isso. Isso é uma assustadora. Apresenta muita coisa. Mas Deus está conosco. Os fiéis de Deus, veja o que é que vai acontecer. Livro de Isaías, capítulo 65. Veja o que vai acontecer, queridos. Isaías 65. Veja o tempo difícil, no tempo que o povo estiver querendo te atacar. Veja o que é que Deus vai dizer para mim, para você. 65, verso 13. Amém? Amém. Eu vou lendo aqui e os irmãos vão acompanhando aí. Eu vou ler bem devagarzinho, tá? Diz assim: pelo que diz o Senhor Deus, os meus servos fazem o que, irmãos? Comerão, mas vós padeceis o que? Fome. Os que não são servos de Deus, ele está dizendo padecer fome. Os meus servos fazem o que? Beberão, mas vós padeceis de quê? Sede. Os meus servos fazem o que? Se alegrarão, mas vós fazem o que, irmãos? Nos últimos dias, os servos de Deus, preste atenção aqui nesse verso. Os servos de Deus vão ser atacados, a Deus está dizendo: os meus servos comerão, e vós que são contra a ele me padecerão fome, vão passar fome. Os meus servos beberão, os meus servos vão gritar de alegria, e vós vão fazer o que? Se envergonhar. E o verso continua dizendo, o verso 14: os meus servos fazem o que? Não cantarão, por terem um coração o quê? Alegre. Veja o contrário: mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração. E veja mais: uivareis
a Bíblia que diz, irmãos, não apagarei o Espírito. Não apagarei o Espírito, a justiça de Deus. Então é isso que o Deus vivo, nosso Deus, vai fazer conosco nos últimos dias. Ele vai cuidar de cada um de nós, ao não andar escondido. Mas nós precisamos pensar no que, irmãos? Fé. Fé. A fé é algo que faz a gente exercer a fidelidade a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Quando a gente não tem fé, as coisas é diferente. E começa a acontecer coisas que a gente não espera. Ah, mas eu não sou servo de Deus, eu não estou na igreja, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E por que isso e por que aquilo? Tem algo errado com cada um de nós. Tem algo errado na minha vida e na sua vida. Nós precisamos tirar lições desses servos de Deus para a vida de cada um de nós. Vamos ver outro aqui. Então nós temos que ter a certeza que Deus é galardoador, que cuida de cada um de nós. Agora vamos ver outro aqui, Noé. A fé de Noé, queridos. Noé, ele anunciava algo que nunca tinha acontecido. Noé anunciava que ia o quê? Fazer uma coisa, o quê? Chover. Noé dizia, vai chover. Só que naquela época não chovia. Noé estava anunciando algo para o povo que não acontecia naquela época. E era fácil de acreditar, sim ou não? Não era fácil de acreditar. Mas Noé, queridos, ele teve o quê? Fé. Ele acreditou, Deus disse, Noé, diga para o povo que vai chover. E o povo se prepara. E você, Noé, faça o quê? Uma arca. O intuito de Deus era que muito fosse salvo, né? Na época de Noé. E Noé ele fez uma arca, esperando que outras pessoas fossem entrar na arca. Na arca, nós sabemos da história, que só se salvou Noé e sua família. Mas antes, né, Noé pregou 120 anos, nós não sabemos, nós não podemos generalizar e dizer só foi Noé e a família. No momento sim. Mas antes, Noé pregou 120 anos, nós não sabemos se algum se converteu, né? E chegava a falecer ali, fazendo a vontade de Deus, e foram salvos. Mas, querido, Noé teve uma fé grande, sim ou não? Sim. Você já pensou? A fé de Noé foi uma fé grande, irmãos. Nós precisamos pensar na história de Noé e trazer para a nossa vida. São muitas histórias bonitas, né? Mas aqui a gente está vendo. Vamos ler aqui o verso 7. Quem gostaria de ler o verso 7? Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se iam, dizendo em mente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da frente. Então Noé, irmãos, ele pregou acerca de coisa que ainda não tinha acontecido aqui. O verso de logo no início, que era o que? Ele disse que ia chover. Pela fé ele disse que ia chover. E a palavra que a gente sabe dessa história, choveu sim ou não? Choveu, queridos. Choveu. Porque Deus, quando Ele promete algo para cada um de nós, você pode ficar esperando. Você pode ter a certeza que vai acontecer aquilo que Deus prometeu. Agora, se nós perder a fé, se não estivesse pregando, Deus disse que ia chover, mas eu acho que não vai não, nunca choveu, a terra só é molhada de baixo para cima. Como é que eu estou pregando porque Deus mandou, mas eu acho que isso não vai acontecer. Sabe, querido, nós não podemos ter dúvida, nós temos que ter a certeza, porque a certeza é coisa de quem?
de Deus. Verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia, né, receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A fé de Abraão ele é considerado o pai da fé, porque Abraão ele recebeu essa notícia de Deus pedindo para ele ir para um lugar que ele não conhecia e nem sabia aonde ele ia. Pega essa história de Noé e vamos pensar conosco na nossa vida. Se isso acontecesse com você em sonho, você conversando com Deus, ouvisse a voz de Deus no seu coração e dissesse: irmão Everaldo, pegue sua família, deixe suas coisas aí e vá para o Rio de Janeiro. Eu estou mandando. Você vai para o Rio de Janeiro. Olha, eu estou assentando as coisas perto, né? Vai para o Rio de Janeiro mas Senhor, lá vai ter uma casa para eu botar no meu pessoal, lá eu vou ficar aposentado lá, eu vou ter o dinheiro da feira. Vai ser. Não, você não sabe lá para onde vai, estou mandando você ir lá no lugar, você vai para a fé. O que é que você diz? É fácil? Não, você é estruturado aqui. Abraão era estruturado lá na terra dele, no lugar dele. E agora ele foi o que? Chamado para ir para esse lugar e para deixar lá a sua parentela. E ele não sabia para onde ele ia, mas ele foi, sim ou não? Sabe por que ele foi? Porque ele tinha fé e sabia que Deus cuidava de quem? Dele. Se cumpre aqui o verso 6, Deus é o que? Galardoador daquele que o busca. E quando ele ia para fazer a vontade de Deus, ele estava buscando a quem? A Deus. Então Deus ia o quê? Prover. Deus ia prover, queridos. Deus vai prover. Lá em Isaías nós temos que nos tempos difíceis, nos tempos de angústia, Deus vai prover algo para cada um de nós. Assim como o exemplo lá do deserto. Você viu dizer se morreu algum de fome lá no deserto? Não. Eles morreram, muitos morreram por causa da desobediência. Mas de fome não morreu nenhum. Morreu de sede? Não. Agora sim, eles passaram fome, eles passaram também sede, mas não chegaram a morrer porque Deus cuidou de cada um deles. Andaram nu? Não. Descalços na terra quente? Andaram no sol se queimando todinho? Tiveram frio lá? Morreu algum de frio? Não, querido, porque a promessa de Deus para aquele povo e para nós é essa. Ele vai prover para cada um de nós. Mas a nossa fé, irmãos, é pequena. Nossa fé é pequena. Nossa fé é diferente daqueles homens. Se Deus dissesse: ó, irmão Everaldo, vá, deixe tudo aí, vá ali para João Pessoa, você não sabe para onde vai, mas vá para lá. Eu não ia, irmãos. Eu vou deixar a minha casa e agora eu vou sair daqui. Quando eu chegar em João Pessoa, eu vou para onde? Lá embaixo, lá no viaduto? Isso é um pensamento, entende? Só que Deus, irmão, tem coisa preparada para cada um de nós, e muitas vezes nós perdemos as bênçãos. Sabe por quê, irmãos? Por conta da nossa fé pequena. Nossa fé pequena, nós perdemos as bênçãos de Deus na vida de cada um de nós. E aí o verso continua, o verso 9. Quem gostaria de ler o verso 9? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele
da mesma promessa. Amém? Veja aí. Ele foi lá para a terra e ele chegou na terra, sim ou não? Ele chegou na terra que Deus mandou. Mas a Bíblia diz que lá ele estava ainda peregrinando como se fosse terra o quê? Estranha, né? Morando morando em cabanas, assim como Isaac, né? E Jacó, que tinham que a sua mesma fé. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus ele chamou Abraão, ele chamou Abraão, mas a Bíblia não diz que Abraão foi só. Abraão teve um apoio, né? Ló foi mais ele levou os seus animais, certo? E ele teve um apoio. Deus mandou alguém e apoiou ele. A mesma coisa que eu quero dizer disso aqui, Isaac, Jacó, a mesma coisa que eu digo assim, se um dia acontecer isso, aí Deus fala comigo, aí eu não vou, mas se tiver a família da mesma fé, diversas pessoas com a mesma fé, e dizer, olha, Deus pediu e nós vamos, o que é que acontece? Você vai sim ou não? Vai, e você vai receber as bênçãos de Deus. Você vai receber as bênçãos de Deus. Por isso que Deus, irmãos, tudo que Ele promete a cada um de nós, Ele cumpre. Nunca pense que Deus prometeu aqui a ele, a Isaac, a Jacó, prometeu que vai cuidar de nós no deserto, no tempo difícil, e Ele não vai cuidar. Ele vai cuidar sim de cada um de nós. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é dono de tudo. E você olha para você assim e diz, eu sou filho de Deus. E quando nós se declaramos filho de Deus, o que é que acontece com um filho? Ele obedece a seu pai. Você sabe por quê? Porque seu pai tem mais experiência do que ele. Assim somos nós para com Deus. Deus é que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso que nós lutamos para obedecer a Deus. Nós lutamos. E essa história, irmão, ela continua. Você vai ver a história de Sara também. Eu estou quase terminando, é só para a gente tirar isso da nossa vida. Sara velha aí, e Deus disse que ia ter um filho, mas já pensou mais de 90 anos? Pensa aí nesse caso. Aí a pergunta é para a igreja e para mim: ela teve um filho, sim ou não? Sim. A promessa de Deus, irmãos, não cai por terra na vida daqueles que creem, na vida daqueles que obedecem, na vida daqueles que decidem a fazer o melhor para Deus. E eu vou encerrar agora contando uma história. Essa história eu já contei aqui outra vez. Toda vez que eu prego sobre isso aqui, eu conto essa história. Aí vamos colocar ali no fundo musical a irmã Berenice e eu vou concluir contando essa história de fé. Um certo irmão nosso, querido, irmão nosso, adventista do sétimo dia, que guarda o sábado. Todo adventista do sétimo dia, ele não só guarda o sábado, mas ele guarda todos os mandamentos de Deus. Ele luta por isso. E Deus ajuda a cada um de nós que tomar essa decisão. E um irmão nosso, numa igreja aqui em Recife, no Pernambuco, ele tinha um box. Vocês já vão começar a lembrar da história. Ele tinha um box dentro de um shopping em Recife. Dentro de um shopping, assim, tipo esse shopping terceirão aqui de João Pessoa. Ele tinha um box que ele vendia roupa. Nesse box dele vendia roupas e vendia outras coisas, sandálias, sapatos, essas coisas. Ele tinha um box, né, bem organizado. Mas você sabe que todos nós que temos box, que temos loja, que temos trabalho, que temos tudo, assim que Deus nos dá, dia de sábado nós estamos aonde? Na igreja, mas fecha box, fecha loja, deixa o trabalho de lado, as coisas, tudo, deixa lá e nós vamos para a igreja, para junto fazer o quê? A vontade de Deus. E Deus prometeu muita coisa a cada um de nós, quando a gente faz isso de coração e não por obrigação. E os nossos irmãos na igreja, passou um dia na igreja, chegou em casa, almoçou, e quando foi de tarde, o irmão estava
Fazendo, sabe o que, irmão? Dando estudos bíblicos. O irmão dando estudos bíblicos junto com sua esposa e com outros irmãos. E ele tem o costume de, quando terminar os estudos bíblicos, se dirigir para a casa de um irmão e fazer, sabe o que? O culto do povo, receber uma nova semana na presença de Deus, fazer aquele culto ali, começando uma nova semana. E esse era o costume do irmão. E sabe, quando o irmão estava fazendo culto um dia, no sábado, no pôr do sol, você sabe o que foi que aconteceu lá no shopping, irmão? Um incêndio. E o incêndio ali queimou o shopping. Quando os bombeiros chegaram, salvaram poucas coisas. Salvaram poucas coisas ali no shopping. Queimou tudo. Mas perceberam que no meio do shopping bem grande, havia um box, irmão, que estava lacrado, todo fechado, as portas. O fogo chamuscou assim, a tinta encolheu nas portas, tudinho, mas o box estava lacrado como que o fogo não tivesse entrado. E chamou a atenção ali dos bombeiros, né? E os bombeiros disseram, vamos abrir para ver. E os bombeiros abriram lá e viram que tudo estava lacrado. Parece que nem a fumaça entrou lá. E aí procuraram as pessoas, os desesperados outros que tinham perdido tudo, né? E esse box é do irmão tal, do irmão fulano tal. Vamos saber, vamos atrás desse irmão, vamos procurar o irmão. Pessoas que conheciam o irmão, quando chegaram lá, o irmão estava fazendo o culto do pôr do sol. Chamaram, irmão, aconteceu algo lá no shopping. O shopping incendiou e queimou tudo. E nós precisamos falar com o senhor, o repórter está lá e quer falar com o senhor. E o irmão olhou assim e disse, olha, eu vou, mas só depois do pôr do sol. Eu estou fazendo um culto aqui e depois eu vou. Mas irmão, o shopping pegou fogo lá, queimou tudo, mas o irmão disse, depois do pôr do sol eu vou. Deixa eu dizer uma coisa para você. É fácil um negócio desse? É fácil. Mas o irmão confiava em quem? Em Deus. O irmão confiava nas promessas de Deus. Que nos momentos difíceis Deus ia o quê? Ia nos ajudar. E aí quando terminou o pôr do sol, o irmão foi lá. Eu não sei o pensamento do irmão, só quem sabe é ele. Mas talvez o irmão queimou minhas coisas lá, mas Deus está na frente. Vai dar tudo certo, o irmão foi lá. E quando chegou lá, pediram para ele abrir, que ele só olhava, né? Ele não pode invadir as coisas de ninguém. E o irmão lá abriu lá, levantou as portas, irmãos, e estava tudo no lugar. Tudo certinho, tudo direitinho. E aí o repórter disse, como é que pode? Porque queimou tudo ao redor. Tem poucos aqui mais seguros do que o dele e queimou tudo. Mas o dele não queimou. Qual é o segredo? E chamaram o irmão. O irmão, sabe o que o irmão disse? Sabe por quê? Eu sou um homem temente a Deus. E quando nós somos tementes a Deus, Deus cuida de cada um de nós. Amém? Amém. Que nós podemos tirar dessa história? Que em meio à tribulação, em meio a algo que acontecer de mal, que o inimigo lança, porque não é Deus, Deus só lança as coisas boas, irmãos. Nunca vá na onda do mundo de dizer que Deus lança algo na vida de alguém para que você se aproxime dele. Não é dessa forma, Deus nunca vai fazer isso. Agora sim, o inimigo lança as coisas ruins, e quando a gente se sente ali ameaçado pelo inimigo, nós procuramos a presença de quem? De Deus. Mas Deus nunca vai colocar algo ruim na nossa vida para a gente se aproximar dele. Nunca pense nisso. O nosso Deus, ele é amor. Nunca pense que Deus vai colocar uma doença, algo, um desemprego para que você se aproxime dele. Não, Deus não trabalha dessa forma. Esse é o nosso Deus. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o nosso Deus, é o nosso refúgio. Que Deus abençoe a todos. E essa foi a mensagem que Deus enviou para mim e para você nesta manhã. E agora nós vamos cantar um hino. Todos de pé, aquele que puder. Vamos cantar com todo entusiasmo e alegria em nosso coração.